Quando participamos de competições, costumamos ter uma visão bastante simplista dos resultados possíveis: ganhar ou perder. A maioria das pessoas entra em competições com o desejo ardente de vencer e, se conseguem, experimentam uma sensação de realização, felicidade e satisfação. No entanto, quando perdem, frequentemente é acompanhado por um sentimento de tristeza, desapontamento e, às vezes, até mesmo uma sensação de derrota pessoal. Essa mentalidade competitiva muitas vezes se estende à nossa abordagem da vida em geral. O filósofo estoico Epíteto nos lembra frequentemente de que tornamos nossa felicidade vulnerável quando ancoramos nossos desejos e aversões a coisas que estão além do nosso controle. Ao fazer isso, permitimos que nossa felicidade dependa de fatores externos, como a aprovação dos outros, eventos imprevisíveis ou circunstâncias além do nosso poder. Epíteto afirmava: no entanto, quem falha em obter o objeto de seu desejo está desapontado, e quem incorre no objeto de sua aversão é miserável. No contexto da competição, muitas vezes nos encontramos em uma posição precária quando nosso desejo é vencer, especialmente em situações em que o resultado está sujeito a uma série de fatores externos que escapam ao nosso controle. Independentemente de quão meticulosamente nos preparamos e de quão bem executamos, permanece sempre presente a possibilidade da derrota. É um fato incontestável que, em nossa essência, a maioria de nós nutre uma aversão natural à derrota. Essa aversão à derrota é profundamente enraizada em nossa psicologia, muitas vezes levando-nos a experimentar sentimentos de frustração, tristeza e desapontamento quando enfrentamos resultados adversos. Epíteto oferece uma perspectiva única sobre como podemos abordar essas situações de competição, se concentrando em alcançar a paz interior e a virtude, independentemente das circunstâncias externas. Uma de suas ideias-chave é a distinção entre o que está em nosso controle e o que está fora dele. Ele acreditava que nossos desejos e aversões só deveriam ser direcionados para o que está em nosso controle, enquanto o que está fora dele deve ser aceito com serenidade. O que está em nosso controle: nossos julgamentos, nossas intenções, nossas opiniões, nossas ações. O que está fora de nosso controle: eventos externos, resultados. Então, como podemos criar uma situação em que nunca perdemos e sempre conseguimos o que queremos? É mesmo possível? De acordo com Epíteto, sim. Um exemplo é sobre o encontro de Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, e o rei Antígono da Macedônia. Segundo Epíteto, essa lição é valiosa. Quando Zenão se encontrou com o rei Antígono, ele não se sentiu amedrontado ou ansioso, mesmo estando diante de um rei. Isso ocorreu porque Zenão compreendeu a natureza das coisas que estavam sob seu controle e aquelas que não estavam. Ele não atribuiu valor excessivo à opinião de Antígono sobre ele, pois reconhecia que as opiniões dos outros estão além de nosso domínio. Portanto, a busca de sua aprovação não era uma preocupação. No entanto, Antígono, o rei, esse sim estava ansioso e preocupado em causar uma boa impressão a Zenão. Ele queria ganhar a aprovação do filósofo estoico, mas essa ânsia estava além do controle dele. Afinal, a impressão que Zenão tinha de Antígono dependia de Zenão, e não do rei. Quando a competição em que estamos pode resultar em vitória ou derrota externamente, então duas coisas podem acontecer. Primeiro, vencemos a competição e assim vencemos externamente a olhos externos, e recebemos elogios e reconhecimento. Em segundo lugar, perdemos a competição e, portanto, perdemos externamente a olhos externos, não recebemos honra e glória e podemos até ser ridicularizados. Mas como não estamos competindo internamente, vencemos internamente em ambos os casos. Assim, quando perdemos, sempre ganhamos. Assim, Epíteto se perguntava: ao se deparar com um indivíduo ansioso, o que você deseja? Há sempre algo que queremos ou tentamos evitar. Em termos de ganhar e perder, há sempre uma maneira de tentar ganhar e evitar perder. Tomemos, por exemplo, o rei macedônio que temia falar com Zenão. O que ele queria? Ele queria causar uma boa impressão. Então, de acordo com a lógica de Epíteto, se o rei tivesse removido esse desejo, sua ansiedade teria diminuído e, por sua vez, ficaria livre do medo da aprovação externa, podendo ter tido uma apresentação muito mais virtuosa.
Imagine que você tem medo de falar com alguém em quem está romanticamente interessado. O que você quer? Provavelmente você quer que essa pessoa goste de você. Você quer aprovação e se aproximar dessa pessoa. Mas é por esse desejo que surge a ansiedade ao falar com essa pessoa, e não com, por exemplo, seu cachorro. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? Rejeição, de uma forma ou de outra. E a ideia de ser rejeitado por aquela pessoa nos deixa ansiosos. Em essência, essa passagem enfatiza a importância de focar no que podemos controlar, que é nossa própria virtude, escolha moral e atitude. Zenão não se importava com o que Antígono pensava dele, porque sua autoestima e autovalorização não dependiam da opinião dos outros. Portanto, ele já estava em um estado de invencibilidade, em um estado vitorioso, pois ninguém poderia afetar as coisas que eram verdadeiramente importantes para ele. Seguindo esse exemplo de Zenão, Epíteto aconselhou seus alunos a refletirem sobre o desejo de agradar os outros e questionar o que realmente ganhariam ou aprenderiam com isso. Os estoicos, no entanto, propõem uma mudança fundamental em nossa mentalidade. Eles nos desafiam a abraçar o que antes temíamos, a derrota. Ao abraçar a possibilidade da derrota e não nos preocuparmos tanto com o resultado externo, podemos alcançar uma forma de vitória interna. Isso nos liberta da pressão implacável de querer vencer a qualquer custo e nos permite focar no nosso desempenho e no aprendizado, independentemente do resultado final. Quando não temos mais medo de perder, a pressão diminui e muitas vezes acabamos tendo um desempenho melhor. No final das contas, a derrota deixa de ser uma derrota, pois alcançamos nosso objetivo de não nos importarmos com o resultado externo. Isso transforma a perda em uma forma de vitória, pois a nossa satisfação já não está ligada ao resultado, mas sim à nossa atitude e ao nosso crescimento pessoal. Em vez de desviar nosso foco e energia na tentativa incessante de controlar esses elementos externos, o estoicismo nos convida a nos concentrar em algo muito mais crucial: nossa própria virtude, excelência moral e autodisciplina. A busca da excelência moral e a adesão a esses princípios éticos são os verdadeiros objetivos da vida. E esses objetivos não são afetados pelos resultados de uma competição ou pelo medo da derrota. A ênfase recai sobre como agimos, como nos comportamos e se mantemos nossa integridade, independentemente das circunstâncias. Em última análise, somos julgados não pelos troféus que conquistamos, mas pela nobreza de nosso caráter e nossa habilidade de agir com justiça e sabedoria. Em vez de temer a derrota, podemos usá-la como uma oportunidade para avaliar nossas ações e melhorar. Não se trata de menosprezar o desejo de ganhar, mas de não se deixar dominar por ele. Ao mudarmos nossa relação com o desejo de vencer e a aversão à derrota, podemos alcançar uma verdadeira serenidade interior e uma mentalidade mais resiliente. Ao abraçar a possibilidade da derrota e focar no nosso desempenho e crescimento pessoal, nos libertamos das amarras da competição obsessiva e encontramos uma forma mais significativa e tranquila de viver. A derrota não é vista como um fracasso absoluto, mas como parte da vida. A filosofia de Epíteto nos ajuda a lidar com a derrota de maneira madura e tranquila, concentrando-nos em nosso próprio comportamento e desenvolvimento moral, em vez de sermos afetados por resultados externos que estão além de nosso controle. Isso permite que vivamos de acordo com nossos princípios e valores, independentemente das circunstâncias e resultados. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui é porque tem um propósito e está engajado em mudar a sua vida, então vou deixar 2 vídeos que podem te ajudar nessa trajetória. Até a próxima.